Fala galera do Peleja, e hoje o Fora do Eixo é sobre o clube que tem a torcida mais famosa da Alemanha, Murilo. Sim, a torcida mais famosa, mais emblemática, né? É mesmo. Que talvez faça a festa mais bonita. Uma camisa linda, né? Aliás, uma jaqueta, essa jaqueta linda. O clube do Amoroso. O Amoroso vive postando stories Exatamente. e tal, tá sempre lá visitando o Borussia Dortmund. Em dezembro de 1909, um grupo de jovens católicos, em sua grande maioria de origem polonesa, decidiram e perceberam que o clube da cidade dos padres, ali, que era o clube dos padres, né, da cidade, não estava suficiente. Não era mais a grande força que a cidade de Dortmund, na Alemanha, precisava. Então estava na hora do quê, Murilo? Criaram um novo clube. Criaram um novo clube. E um tempo depois, logo após o período da Segunda Guerra Mundial, 1947, o clube conseguiu seu primeiro título de expressão, uma Copa da Westfália, e logo em cima de seu maior rival, que junto com ele faz um dos maiores clássicos, se não o maior clássico da Alemanha, o Schalke 04. Mas aí, Murilo, ou o pessoal aí de casa, né, me pergunta, e o Bayern? Sim, Bayern de Munique. E o Bayern de Munique, como é que funciona? Calma que eu vou explicar. A região de Dortmund e Gelsenkirchen, que é a cidade do Schalke, elas ficam muito próximas uma da outra, que fica no Vale do Ruhr, que é chamada a região lá. Engraçado essa parte. E até por isso o nome do clássico é chamado de Clássico do Ruhr. Vale do Ruhr. Vale do Ruhr. E ele é considerado a mãe de todos os derbys na Alemanha. E desde o nascimento do Borussia, existe uma certa rivalidade tanto no campo quanto política e religiosa com o Schalke. Sim. O Schalke 04 ele tem seus adeptos, seus torcedores e seus fundadores muito ligados ao protestantismo, que é uma parte do cristianismo, que diverge bastante em alguns temas, né, opiniões, com uma outra área do cristianismo, que é o catolicismo, que já faz parte dos fundadores do Dortmund. Sim. Então aí já rola uma certa rixa, né? Na época, e até por ter nascido antes do Dortmund, o Schalke ele já era grande na Alemanha, tendo vencido 4 títulos alemães antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. E até analisando e vendo essa força, o ditador alemão Adolf Hitler ele enxergou no Schalke 04 uma força, uma coisa que poderia ser bom para ele, principalmente para ele ampliar, né, a sua influência e o nacionalismo. O esporte sempre ajuda, né, na política. Sempre, não é só na Alemanha. E assim ele fez, colocando até o Schalke 04 com uma ligação, a imagem dele bastante ligada ao partido nazista. Do outro lado, os aurinegros, né, os amarelo e pretos, faziam uma oposição, uma resistência exatamente. a esses ideais apoiados por quem gostava do Hitler e do nazismo. Isso, claro, foi aumentando ainda mais a rivalidade entre os dois clubes. E muitos descendentes dos torcedores antigos do Borussia dizem que quem fazia ali essa resistência, essa oposição, era perseguido pela Gestapo, que era a polícia secreta do Estado alemão na época. Essas pessoas eram perseguidas e mortas. Então esses ingredientes políticos, sociais, religiosos, culturais foram deixando esse clássico cada vez maior. Depois daquela Copa da Westfália que o Pacheco falou na parte inicial do episódio, o Borussia conquistou outros títulos, por exemplo, 3 vezes o campeonato alemão, na temporada de 56, 57 e 63. E começou a dominar, né? Chegou a ser o primeiro clube alemão a vencer um título europeu, que seria a Recopa Europeia, né? A Recopa Europeia. Naquela época ainda o nome era Taça das Taças, que eu não sei mais. Taça dos Campeões das Taças. E aí o Borussia Dortmund passou mais ou menos 30 anos, quase, né? Mais de 20 anos. Não vai, não vem, vai, volta. Vai ser grande, não vai. Vai ser grande, não vai. Até que em 1991, quem que chega, Pacheco? O treinador alemão Ottmar Hitzfeld. É um nome meio complicado. Ottmar Hitzfeld, exatamente. Mas ele conseguiu subir de patamar, conquistando mais 2 Bundesligas, conseguindo então 5 Meisterschale, né? Sim. Que é o nome daquele
troféu, que na verdade é uma salva de prata, né? Aquele negócio, aquele prato pratão. gigante, E em 1997, o clube chegaria ao auge da sua história, chegando, quem sabe até, como o clube mais importante da Alemanha, pelo menos naquele momento. Sim. Conquistando a sua primeira Champions League. E no elenco que foi campeão europeu tinha nomes até como o brasileiro Júlio César, que é reverenciado até hoje lá em Dortmund, né? Outro que também estava lá era o meio-campo alemão Andreas Müller. É assim, Murilo? Não sei, deve ser. Deve ser. E os atacantes Chapu e Sati, um atacante suíço que foi tido como um dos melhores da Suíça nos anos 90, e o alemão Karl-Heinz Riedel, que chegou a fazer 2 gols naquela final contra a Juventus, que tinha um timaço naquela época com Vieri, Del Piero, Zidane. Então foi um título muito comemorado. E aí, claro, ganhou a Champions League, foi jogar o torneio intercontinental, né, ou mundial, como muita gente diz, contra um brasileiro. O Cruzeiro. Na final da década de 90, o Cruzeiro tinha um timaço. Tinha Bebeto, tinha bastante gente. Mas não foi páreo, né, pro Borussia. Chegou. E além dessas conquistas absurdamente sensacionais para a história do Borussia Dortmund, o torcedor pôde sorrir com mais uma espécie de presente que a diretoria deu, que foi a reforma, a ampliação do Westfalen Stadium. Se tornando assim o maior estádio do país. Ele ficou com esse nome até 2005, que é quando trocou para os naming rights da Signal. Que virou depois Signal Iduna Park, né? Que é bastante conhecido hoje. E aí, com a definição da Copa do Mundo sendo na Alemanha em 2006, o estádio passou por mais uma reforma, conseguiu chegar a alcançar uma capacidade de 80 mil torcedores. Quem assiste o campeonato alemão, ou já assistiu pelo menos o Borussia Dortmund jogar, sabe que o Iduna Park é um dos maiores estádios do mundo, não necessariamente por conta do tamanho, mas pela festa que se faz ali dentro. Aliás, foi ali, atrás do gol, que a torcida organizada do Borussia Dortmund criou a Muralha Amarela, né? A chamada Muralha Amarela. Até pela arquibancada ser um pouco íngreme. Ela dá uma sensação, Ela dá uma sensação de vertical ali. Tem muita gente de amarelo, muita fumaça, muita cantoria. E toda a atmosfera, toda a pressão que é causada ali atrás do gol cria visuais incríveis. E essa torcida apaixonada, lá para 2001, 2002, viu mais um título da Bundesliga, né? Mais um campeonato conquistado pelo Borussia Dortmund, mesmo com a saída do Hitzfeld. Um outro nome foi um dos responsáveis ali por essa conquista, o Amoroso, brasileiro que é ídolo até hoje lá. Sempre quando ele vai visitar, é muito bem recebido. Já rolou o jogo da geração dele contra outra geração, e ele joga, posta no Instagram. Ele chegou até a ser artilheiro desse campeonato com 18 gols. Verdade, 18 gols. Foi eleito o melhor jogador da competição também, 2001, 2002. O cara tem moral lá. Outro brasileiro que tava nessa mesma geração aí, nessa mesma época, nesse mesmo título, era o Everton, que veio do Corinthians, né? Ele jogava no Corinthians, baixinho, rápido, velocista, jogou muito no Borussia e ajudou na campanha. E tem um terceiro brasileiro que é o Dedê, e por último, mas não menos importante, né? Porque esse daí tem uma idolatria absurda no clube. Ele foi até campeão, o bicampeão, né? 2011. Na temporada de 2010-2011. Então são 2 títulos pelo Borussia. Dedê era um lateral esquerdo excelente. Eu lembro que na época eu assisti o Borussia e pensava, será que ele bate de frente com o Roberto Carlos? Porque o Roberto Carlos era, claro, quase que uma unanimidade durante o início dos anos 2000 ali. Mas o Dedê era um cara que tinha força e que tinha uma liderança absurda nos bastidores do Borussia Dortmund. O Murilo acabou de falar que o Dedê acabou sendo bicampeão em 2011, mas pra falar desse título, você tem que voltar um pouquinho lá pra trás, lá em 2008. Faltou eu citar. Quando o Borussia Dortmund resolveu apostar num novo técnico. Um cara jovem, que tinha acabado de sair do Mainz e que queria um novo desafio pra sua carreira. Jürgen Klopp, arriscando no seu talento, né, o jovem carismático, e também, carisma dele, acho que todo torcedor, cara que gosta de futebol conhece, né, seja do Borussia ou seja do Liverpool, né. Ele conseguiu fazer com que o clube não só vencesse a Bundesliga em 2011, como também ganhar novamente em 2012, conquistando o 8º título alemão pro Borussia. E na temporada seguinte, 2013, ele não conseguiu o tricampeonato, né? Não conseguiu ser campeão. Mas ele conseguiu um feito também muito importante, que é ter chego à final da Champions League. E naquele time, cara, você vai se lembrar daquele time, olha o timaço. Tinha Hummels na zaga, Weidenfeller no gol, ou Weidenfeller. Tinha o Götze, né, no meio? No meio tinha Marco Reus e Mário Götze. Sim. E na frente tinha um cara que,
fez 4 gols em cima do Real Madrid. Robert Lewandowski. Até na final, não sei se você lembra, o Mario Götze tinha acabado de ser vendido pro Bayern de Munique. Ficou estranho isso. Ele não pôde jogar e não sabiam se era porque ele tava contundido, se porque ele tava vendido, deu migué. Ele até chegou a assistir da arquibancada, né, o jogo. Infelizmente, o título acabou ficando com um de seus maiores rivais, e ainda por cima da Alemanha, né, o Bayern de Munique. E quem não se lembra de alguns lances? Teve aquele jogo que teve contra o Málaga, que o Felipe Santana, o zagueiro Felipe Santana, fez um gol assim, nos acréscimos. Então tem muita coisa e muita festa pra ser celebrado, mesmo não tendo ganho. Dá uma olhada. E é isso, galera. Se você gostou desse episódio... Não, acabou? Acabou. Ah, foi mal. E é isso, galera. Se você gostar do episódio de hoje, não deixe de compartilhar com todo mundo que você conhece e que você não conhece. Vai mandando. Quanto mais gente, melhor, né, Murilo? É isso. Siga a gente no Twitter, no nosso Instagram. A gente tem muita foto, stories que a gente tem fazendo... Exato. Que a gente tem feito, sobre a gente, sobre as nossas coleções de camisas de futebol. E é isso. A gente se vê na próxima. Falou, um abraço.